a pesquisa indica que houve aproximadamente uma nova guerra a cada 5 anos na história desse sistema, desde que o embrião se forma. Aliás, na verdade, a gente poderia dizer que o Big Bang desse sistema interestatal, que se dá em torno do século 13, 12, 13, 14, o Big Bang já é, voltaremos a isso um pouco mais à frente, já é belicoso, já é guerra, né? As guerras expansivas, as cruzadas, as guerras internas, enfim, já é, né? A origem já é bélica. É como se, isso é muito importante entender para poder pensar o presente e o futuro, é que nesse sistema interestatal não é nenhuma maldade própria dos norte-americanos, nem dos chineses, nem dos russos, nem de quem seja lá, não é? É como se fosse um parafuso essencial dessa máquina que é o sistema dos estados nacionais, junto com as suas economias nacionais, que são instrumentos de poder desses estados. Neste conjunto dessa máquina de acumulação de poder e riqueza, a guerra é como um parafuso essencial, né, do próprio funcionamento da máquina e da acumulação do poder. Então, se sempre houve guerra entre chimpanzés e Homo sapiens, nesse sistema, né, que nasceu na Europa, eu acho que é uma maldade dizer que foi inventado pelos europeus. Ele não foi inventado porque não havia essa intencionalidade, mas ele cresceu, nasceu ali, não é? A intensidade nos primeiros séculos da existência desse sistema indica que 95% mais ou menos do tempo e do orçamento desses reinos, dessas dinastias, dessas monarquias absolutas e finalmente desses estados era dedicada à guerra. Não há como enganar-se sobre isso. Não é uma marca contemporânea. Talvez a marca contemporânea esteja na forma, na intensidade do tipo de guerra, não é? Mas não a existência e a centralidade, para bem ou para mal, certamente mais para mal do que para bem, da guerra nesse tal de sistema de estados ou interestatal, não é? E o próprio exercício continuado da guerra, não é? E isso é que vai ser talvez a coisa mais paradoxal do sistema esse inventado pelos europeus, não é? É que a própria guerra ela vai impedir, por um lado, que esses estados se unificassem, não é? Como aconteceu na China, como acontecerá mais tarde na Rússia, não é? No próprio espaço otomano, enfim, onde se construíram impérios. Certo? Esse movimento de centralização de poder que se dá naquela pequena península que depois veio se chamar de Europa, não é? Poderia ter combinado num império. Carlos Magno tentou construir ali um império e não deu, não é? Os Habsburgo, Carlos V, Filipe II tentaram fazer um império e foram barrados, não é? Por que eles foram barrados? Exatamente pela força competitiva entre essas unidades territoriais que foram definindo fronteiras e se transformando em estados soberanos, não é? Onde uns bloqueavam o caminho dos outros. E esse é que talvez seja o terrível paradoxo da Europa, já antecipando uma resposta a uma pergunta que vocês me enviaram nos itens que vocês gostariam de conversar sobre a Europa. Certo? Porque esse é um pouco um dos grandes paradoxos dessa invenção europeia, não é? É porque a conflitividade, a competitividade e a belicosidade que impediu que o poder se centralizasse, fosse na forma de uma monarquia universal comandada pela Igreja no século XII, XIII, fosse na forma de um império igual que o chinês, o persa, o romano, sei lá o que, comandado pela dinastia Habsburgo, que é a mais perto que chegou disso, ou mais tarde por Bonaparte, ou mais tarde por Hitler, não é? Em distintos momentos da história desse pequeno continente, não é? Mas essa guerra que impediu a centralização também não é, talvez, uma das explicações do imenso sucesso que esse sistema teve enquanto uma máquina expansiva de conquista, poder
e riqueza. Essa é a ambiguidade trágica dessa invenção europeia, não é certo? E digamos, digamos, houve unidades que foram na frente, sempre existe, unidades que lideraram o movimento expansivo do conjunto como um todo, quer dizer, o conjunto do sistema brigando internamente expande-se, né, e brigando internamente hierarquiza-se desde a primeira hora. Desde a primeira hora. Sempre foi hierárquico esse sistema, sempre foi assimétrico. E sempre todas as unidades tentaram imitar as unidades que, vamos chamar, vão na frente, ou estão por cima, ou são mais ricas e são mais poderosas. Como foram os ibéricos no século XIII, XIV, XV, como depois foi Holanda, depois foi França, depois foi Inglaterra, em algum momento foi a Suécia, enfim, não é? Mais à frente a própria Rússia, em algum momento, né? Enfim, quer dizer, 6 ou 7 estados ou unidades de poder que sempre comandaram esse sistema desde o início. Esse tal de G7 que existe hoje, ele poderia ter sido usado em 1500, 1600, 1700, quase invariavelmente seriam sempre G7. Os 7 mais poderosos que, no fundo, lideraram a expansão e, ao mesmo tempo, ordenaram para dentro a hierarquia e a ordem relativa dentro de um sistema em movimento contínuo. Tá certo? Então, essa é uma ideia central para pensar esse sistema lá no início, no século XVI, XVII, hoje, no início do século XXI. Não é? Há uma metáfora que sempre gostei de usar, não só pela minha paixão pela cosmologia, mas porque, de fato, esse sistema lembra muito um universo em expansão contínua. Contínua. Não há a possibilidade desse universo optar, né, por parar, estagnar, né, desacelerar. Não existe essa possibilidade nesse sistema. Pelo contrário, esse sistema, como que cada vez mais acelerou a sua expansão, não é? Com base nos seus conflitos, nas suas disputas e na fuga para dentro, quer dizer, para fora do espaço europeu. As guerras internas e as conquistas externas. Movidas pela competição entre a Inglaterra e a França, entre a Espanha e a França, entre o Império Germano-Cristão e o Império Otomano, enfim, sempre, não é? Essa disputa que moveu o sistema. Por isso que é muito complexa a discussão ética sobre o problema da paz dentro desse sistema, né? Porque ela bate de frente com as regras constitutivas do sistema, que não tem nenhuma intencionalidade, nenhuma, tá certo? Do meu ponto de vista, é um sistema que se expande sem nenhuma direção teleológica, não é? Ele não está indo em direção nem a, sei lá, ao céu, ao inferno, ao apocalipse, ao socialismo, não. Ele expande-se como uma acumulação de poder, como hierarquização, como disputa, ele expande-se, não é? Basta vocês verem o seguinte, não é? Vamos botar bem para cá, não é? Na virada do século XVIII para o XIX, na época das guerras bonapartistas e tal, talvez esse sistema não tivesse mais do que, não sei contar exatamente, mas uns 20, talvez menos, estados nacionais nesse sentido mais rigoroso do conceito, tal como o conhecemos hoje. Tá certo? Até porque também há que ter em conta que nesse processo de competição e disputa interna entre eles, é desse processo que nasce o capitalismo. Tá certo? É nessa luta, entende, que vai fazendo com que esses poderes desenvolvam, não é, formas de delimitação
de suas economias como instrumentos de poder. Tá certo? Aí a ideia, a época do mercantilismo, tá? Das políticas que, tipo, mola elétrica, não existia isso, nacionalistas, todos eram. Mercantilismo é proteger, delimitar, criar fronteiras, fechar, não é? E esse movimento do poder expansivo e da guerra e da preparação para a guerra incentivou, como até hoje, não é? É uma atividade produtiva que foi se desenvolvendo até gerar um modo de produção que se chama de capitalista, tá certo? Economia de mercado é muito mais